que é fé? Fé é uma dádiva, um presente dado por Deus ao ser humano, para que ele possa acessar o âmbito espiritual. Através da fé nós tocamos o espiritual, nós temos através da fé acesso às coisas espirituais. Existe uma realidade espiritual que só é discernida espiritual. Existe uma realidade espiritual que só é discernida espiritualmente. Por isso nós temos que ter fé. Só através da fé nós conseguimos discernir as coisas espirituais. Se Deus quisesse que nós vivêssemos só de forma natural, Ele não tinha colocado dentro de nós um espírito e não nos tinha nos dado fé, irmãos. Mas Ele nos deu fé para que nós pudéssemos discernir as coisas espirituais. Não só discernir as coisas espirituais, a Bíblia diz que o justo viverá da fé. Nós precisamos de fé para viver, nós precisamos de fé para discernir as coisas espirituais, nós precisamos de fé para viver o milagre de Deus em nossas vidas, nós precisamos de fé, porque é só possível agradar a Deus através da... só é possível ser salvo através da... A salvação é por meio da graça, através da fé. A salvação vem através de nós acreditarmos no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Só é possível nós termos acesso à fé, porque não é pelas obras para que ninguém se glorie. A fé é algo muito importante nas nossas vidas, irmãos. A fé é algo muito importante na nossa vida. Deus colocou a fé dentro de nós. Existe uma fé natural que todo ser humano tem. Existe uma fé natural que todo ser humano tem. Todos nós que estamos aqui temos fé que iremos sair daqui e iremos chegar nos nossos lares. Quem crê assim? Mas existe uma fé que ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Que é a fé que eu creio que eu vou sair daqui e eu acredito que as bênçãos do Senhor já estão lá na minha casa. Eu acredito que eu estou aqui e a paz do Senhor já está reinando na minha casa. Eu acredito que eu estou aqui e o Senhor está trabalhando na minha família. Eu acredito que eu estou aqui e as portas estão se abrindo. Eu acredito que eu estou aqui e o Senhor está trabalhando para o nosso bem. Isso não é uma fé natural, que nem todo mundo tem essa qualidade de fé. E essa fé vem por ouvir a palavra de Deus. O diabo tem tanta fé que a Bíblia diz que ele crê e estremece. E assim nós vemos a nossa qualidade de fé, né, irmãos? Qual o tamanho da nossa fé? A Bíblia diz que ele crê e estremece, irmãos. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas eu registrei aqui 3 inimigos da nossa fé. Primeiro inimigo, os falsos líderes. A Bíblia fala muito sobre os falsos mestres e os falsos profetas. Quem são essas pessoas? São pessoas que aceitaram Jesus, nasceram nas nossas igrejas, aceitaram Jesus, foram passados pelas águas batismais, mas por algum momento eles se desviaram, por algum momento eles pecaram, e depois os falsos mestres, eles criam um evangelho de acordo que se adapte ao seu pecado. Tem se criado um evangelho inclusivo. Eles fazem qualquer coisa para incluírem o seu pecado. Fazem qualquer coisa, fazem de qualquer jeito. A Bíblia também fala sobre os falsos profetas. E Jesus fala: cautelai-vos dos falsos profetas e dos falsos mestres. Ele vem sobre vós como ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Pelos frutos os conheceremos. E é assim que hoje em dia muitos falsos profetas e falsos mestres têm se levantado, mas eles têm sido desmascarados pelos frutos. Eles têm sido desmascarados através dos frutos. É através dos frutos que nós reconhecemos os falsos mestres e os falsos profetas. É engraçado que o maior falso profeta da Bíblia, a Bíblia, quando coloca ele como falso profeta, é Balaão. E a Bíblia não tem nenhum registro de Balaão errando profecia, irmãos. Porque o falso profeta não é o profeta que erra a profecia. Senão, Paulo não tinha ensinado: enquanto um está profetizando,
outros estejam julgando. Se acontecer, é profeta. Se não acontecer, não é profeta. Errou a profecia. Porque nas nossas igrejas terão pessoas que errarão profecias. Mas Balaão era um exemplo de falso profeta porque ele foi contratado para profetizar contra o povo de Israel. E toda vez que ele tentava profetizar contra o povo de Israel, ele, em vez de amaldiçoar, ele abençoava o povo de Israel. Ele tentou uma, tentou duas e tentou três e não conseguiu cumprir com o contrato. Aquele rei falou, o contratante dele falou: olha só, se você não consegue amaldiçoar, não abençoa também o povo de Israel. Eu quero vencer essa guerra contra eles. Aí ele teve uma ideia. Ele fala assim: vai lá, traga mulheres para que o povo de Israel se prostitua com elas, e isso cause ira no Senhor, e assim vocês ganharão a guerra contra eles. E foi isso que aconteceu. Porque o falso profeta e os falsos mestres, eles não têm valores espirituais. Eles não acreditam nos valores da Bíblia, eles têm um preço. Através do poder, através da ganância, eles são capazes de mudar o Evangelho. Através da ganância, através do desejo de poder, eles são capazes de adaptar mensagens mentirosas. Você não é o centro do Evangelho, você não é o centro de Jesus. Jesus é o centro do Evangelho. O Evangelho não é inclusivo, não vai adaptar o teu pecado. O Evangelho é renúncia. A palavra de Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ela não é feita de sugestões, ela é feita de mandamentos e mandamentos para serem cumpridos. Ela não vai se adaptar ao seu caráter, o teu caráter que tem que se adaptar ao caráter de Cristo, a sua mente que tem que se adaptar à mente de Cristo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E eles continuarão sendo, de maneira que eles se levantarem, eles continuarão sendo desmascarados em nome de Jesus, porque a palavra de Deus é fiel, e ela é verdadeira, e ela diz que o engano não ficará na casa do Senhor. Aleluia, glória a Deus, aleluia. O negócio está sério, meu Deus. Foi uma das mensagens mais sérias que Deus falou comigo, meu irmão. A palavra de Deus sempre é séria, mas esse é um tema que gerou temor em meu coração, meu irmão. Qual é a nossa intenção ao pregar a palavra de Deus? Aleluia. São pessoas que estão com um caráter duvidoso, nasceram nas nossas igrejas, mas se desviaram. Paulo fala a Timóteo, capítulo 1, ele fala assim: Timóteo, fique na igreja de Éfeso, admoesta esses que estão se levantando com falsos discursos. O que é admoestar? É falar com firmeza. Cale eles se for possível, mas no campo das ideias, porque eles não são os vossos inimigos. Pregue para eles para que eles voltem de novo a um coração puro e uma mente sã. Esse é um inimigo, meu irmão. Os falsos mestres e os falsos profetas é um inimigo que nós combatemos no campo das ideias, para que eles possam voltar ao arrependimento. Se não voltar, a Bíblia fala que ai daqueles que fazeram um se desviar, é melhor colocasse uma pedra e se jogasse ao mar. Eles vão pagar o preço por estar enganando o povo de Deus. Eles vão pagar um preço grandioso por estar pregando um falso evangelho. Aquele que muda um tio ou uma vírgula da palavra de Deus pagará um preço terrível, meu irmão. E esse é o primeiro inimigo da nossa fé. Segundo inimigo é o diabo. O diabo tem se levantado ao longo de todo o ano, ao longo de todo período do mundo contra a nossa fé, meu irmão. Mas nós devemos combater ele com as estratégias de Deus. Como nós devemos combatê-lo? Com as estratégias. Nem todos estão aptos para combater o diabo frente a frente. Nós vimos na palavra de Deus Jó entrando numa guerra contra o diabo. Nós vimos na palavra de Deus Jesus entrando numa guerra contra o diabo diretamente lá no deserto. Mas nós vemos
Jesus orando por Pedro, porque o diabo tentou cirandar ele, mas ele rogou ao Pai para que isso não acontecesse. Nem todos irão encarar o diabo diretamente, mas nós temos que enfrentá-lo com as estratégias e ao lado de Deus. A Bíblia fala, aleluia, sujeitáveis pois a Deus, resistir é pôr força contra, meu irmão. É o diabo vindo em nossa direção e nós colocando força contra. Mas essas duas coisas andam juntas: sujeição, obediência a Deus. Não adianta se sujeitar a Deus e não resistir ao diabo, e não adianta resistir ao diabo e não se sujeitar a Deus, porque não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados e as potestades, contra os príncipes das trevas nesse século, contra as hostes espirituais na maldade nos lugares celestiais. É contra elas que nós devemos lutar, é contra o diabo que nós devemos lutar. Mas lutar com as nossas próprias forças? Não, nós não conseguiríamos. É cingido com o cinto da verdade, com a couraça da justiça, calçado os pés na preparação do evangelho da paz, o escudo da fé tem que estar em nossa mão, a capacete da salvação na nossa cabeça e a espada do Espírito na nossa outra mão. É com as armaduras e com as estratégias de Deus que nós conseguiríamos resistir firmes nos dias maus. O versículo continua: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir firme nos dias maus. Fazendo tudo isso, ficai firmes. Só assim conseguiremos ficar firmes, tomando de toda a armadura de Deus, meu irmão, contra as astutas ciladas do inimigo. Não ignoreis os ardis do diabo. Ele vem a todo tempo mudando de estratégia, tendo uma estratégia nova, melhorando as suas estratégias para roubar a nossa fé. A Bíblia diz que tem pessoas que têm o coração como se estivesse no caminho, a palavra de Deus é lançada, mas ela não consegue penetrar, e vem o diabo e rouba a palavra de Deus, rouba a sua fé. Nós temos que tomar toda a armadura de Deus. Em que momento nós entramos em guerra, Elias? Nós entramos em guerra quando nós dobramos os nossos joelhos. A guerra o campo de batalha é a oração, meu irmão. Um cristão que não ora, ele está perdendo a guerra. Um cristão que não ora, ele está perdendo para o diabo, porque se ele não busca a Deus, se ele não se alimenta do Espírito, ele se alimenta a sua carne, e o diabo se alimenta da nossa carnalidade. Ele tem tentado o tempo todo roubar a nossa fé. Quando nós não buscamos a Deus, quando nós não alimentamos o nosso espírito, porque só quem busca a Deus, só quem ora, só quem busca as coisas espirituais e não as carnais são aqueles que têm fé, meu irmão. Nós testamos o nível de fé em nós quando nós oramos, quando nós jejuamos, quando nós nos disponibilizamos de estarmos na casa de Deus. Assim nós vemos o nosso nível de fé. Você vê que alguém está esfriando na fé quando ela deixa de orar, quando ela deixa de buscar, quando ela não lê a palavra. Mas Elias, eu tenho fé. É uma fé de boca para fora, é uma fé da boca para fora. Se você não ora, se você não busca, se você não jejua, se você não faz algo, se você não está envolvido na obra de Deus, eu não estou falando de você estar aqui pregando, o campo está lá fora. Se você não tem feito alguma coisa, aí está teu nível de fé, meu irmão. Não adianta falar que tem. A Bíblia fala que a fé é evidenciada. A evidência da fé é o quê? Obras. A evidência da fé são as obras. E o diabo vem tentado o tempo todo te parar. O diabo tem tentado o tempo todo te travar aonde você está. Não deixa você progredir. Você tem cedido aos ardis do diabo, às ciladas do inimigo. E ele tentou ao longo de todo
todo tempo fazer coisas para poder parar o povo de Deus, para parar a igreja do Senhor. As estratégias deles têm mudado, as estratégias deles têm aumentado. Ele já perseguiu o povo de Deus, ele já maltratou o povo de Deus, ele já fez coisas terríveis com o povo de Deus para calar, para matar a fé, mas até hoje a igreja não parou, você não parou, eu não parei, e em nome de Jesus nós continuaremos, em nome de Jesus você continuará, aleluia. Ele tem tentado roubar a nossa fé. Os falsos mestres, Jesus fala: eu sou o bom pastor, mas tem o falso, o mercenário. Minhas ovelhas não ouvem a sua voz, e ele veio para roubar, matar e destruir. Ele tem tentado roubar a tua fé, ele tem tentado matar os seus sonhos, ele tem tentado destruir os projetos de Deus na sua vida, mas isso não vai cair não, em nome de Jesus. Você viverá as promessas de Deus na sua vida, através da fé, meu irmão, que você tem, aleluia. Quem crê? Se crê vai receber, irmão, que crê vai receber, aleluia. E o diabo tem tentado roubar a nossa fé. As estratégias dele têm variado, têm mudado. E o diabo é um inimigo que não combatemos o tempo todo. Nós combatemos com as estratégias de Deus. Vê se vão pegar. Os falsos mestres nós combatemos no campo das ideias. Nós combatemos as ideias. O inimigo nós combatemos com as estratégias de Deus. Mas agora o diabo, ele mudou a sua estratégia. Ou na verdade, ele tem aprimorado as suas estratégias. Ele percebeu que o ser humano tem uma luta constante, em todo o tempo, com a nossa carne, meu irmão. E é o terceiro inimigo da nossa fé, a nossa carne. E o diabo percebendo isso, que nós temos essa luta constante, ele tem levado, ele tem mudado, ele tem invertido os valores. Ele criou um sistema mundano, uma inversão de valores demoníacas, e muitas pessoas têm caído nisso, meu irmão. A Bíblia diz: porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro. Gálatas 5 vai falar isso. A carne milita contra o Espírito, e a Bíblia está falando aqui com um espírito com a letra maiúscula, que é o Espírito de Deus. Ou seja, é uma questão de posicionamento. Se você viver as obras do Espírito, se você permitir que o Espírito trabalhe em sua vida, você ganhará essa batalha contra a carne. Mas se você tomar o lado da carne, você perderá essa luta, meu irmão. Ao lado da carne é um sinal que você está perdendo a sua fé. Mas as coisas têm... O diabo percebeu isso, meu irmão. E as obras da carne são bem conhecidas. Elas são imoralidade sexual. Primeira obra que a carne produz em nós. E isso se tornou bonito. Está na moda a imoralidade sexual. É bonito o cara chegar na roda de amigos e se gabar por ter mais de uma mulher. E o que tem me espantado é que as mulheres estão indo pelo mesmo caminho, meu irmão. É bonito as mulheres na roda das amigas se gabar por ter vários homens. A imoralidade sexual se tornou bonito, e é uma obra da carne, é uma estratégia do inimigo, é uma cilada do diabo contra a sua vida, contra as nossas vidas. A impureza, as ações indecentes ou lascívia. É bonito a mulher mostrar o seu corpo, se exibir nas redes sociais. Está na moda um homem exibir os seus corpos nas redes sociais, meu irmão. As ações indecentes e a lascívia está na moda. A lascívia está na moda, meu irmão. E a Bíblia já denunciava isso, Rogério. Pastor Gilberto, a Bíblia já denunciava isso. E agora se tornou moda. E é uma demonstração de falta de fé em Deus.
As obras da carne já estão aqui relacionadas, meu irmão. As ações decentes, adoração a ídolos, feitiçarias, inimizades, brigas. Tá na moda agora briga. Um desafiar o outro para briga. Virou moda. As brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, as ambições egoístas, desunião, divisões, as invejas. Faltaria tempo para falar sobre todas, meu irmão. Mas os irmãos percebem que está na moda isso? As duas últimas são bebedeiras. É moda no dia do jogo de futebol o camarada começar a beber no horário do almoço e o jogo só é 10 horas da noite. O cara às 10 horas da noite no horário do jogo, ele está completamente sem noção, meu irmão. Está completamente sem noção. É moda sexta-feira à noite, sextou, começarem a beber e postarem selfies, vídeos nas redes sociais, nos status, nos stories. Está na moda, meu irmão. Olha que sistema mundano, imundo, que o diabo tem feito e tem enganado muitos jovens. Está na moda as farras, as festas, e coisas semelhantes a essas, diz Gálatas 5. Está na moda o sexo entre pessoas do mesmo sexo. Está na moda o jovem usar droga, fumar um baseado. Meu irmão, mas em nome de Jesus, entre nós não. Em nome de Jesus, nós estamos denunciando o pecado nessa noite. O diabo não vai roubar a tua fé. O diabo não vai te laçar. Aleluia. Em nome de Jesus, a tua vida está liberta pelo sangue de Jesus. Em nome de Jesus. Não deixe, jovem, sua vida, essas coisas de chamar a tua atenção, porque isso é um engano do diabo. A carne é a sua inimiga. A carne é sua inimiga. Lute contra essa carne, meu irmão. E essa luta não é sozinha. Você não está sozinho nessa luta. Essa luta você está em parceria com o Espírito Santo de Deus. Aleluia, essa luta você está do lado dele. Toda vez que você se dobra em oração, a Bíblia fala que ele intercede pela tua vida com gemidos inexprimíveis. A Bíblia fala que Jesus não se cansou de orar pela tua vida. Agora ele está lá em cima, na destra do Pai. Aleluia, e toda vez que você ora, ele se coloca em oração junto contigo nesse campo de batalha que é a oração. Então não deixe de orar pela tua vida, não deixe de orar pelos teus filhos, não deixe de orar pela tua família. Entre nesse campo de batalha, cingido com toda a armadura de Deus que Deus tem disponibilizado para a tua vida, irmão. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Deus tem disponibilizado armas espirituais para nós vencermos no campo espiritual. Qual é a definição de fé que nós conhecemos, meu irmão? Já falei uma definição minha aqui, mas qual a definição de fé que nós conhecemos? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Ou seja, eu espero uma coisa que está lá na frente, que ainda não chegou, mas a fé me dá a certeza que eu irei conseguir aquilo. Ela é a prova das coisas que não se veem. Ela é a prova que existe um mundo espiritual, que tem diabo que se levanta lutando para roubar a nossa fé, mas é também a prova que existe um Deus no céu que está conosco nesse campo de batalha, que Ele envia anjos ao nosso favor. Ele nos dá o Espírito Santo para nos dar força. Aleluia. Você não vai perder essa guerra. Você não vai perder essa guerra. Você não vai perder essa guerra. Glória a Deus, aleluia. Vamos à conclusão dessa mensagem, meu irmão. Deus, Ele não nos chama para uma fé cega. Nós não seguimos Deus cegamente. Se precisasse seguir cegamente, eu seguiria, pastor Gilberto. Mas Ele não chamou para uma fé cega. Por isso Ele nos deixou as Escrituras e o Espírito Santo para nos conduzir. E Ele disse que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a sua palavra.
Tenho certeza que hoje Deus está acendendo a sua fé. Tenho certeza que hoje as pessoas que estavam com a fé caída estão sendo fortalecidas em nome de Jesus. A Bíblia diz que Jesus, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele que inaugurou a fé em nossos corações. Ele que deu início à fé em nossos corações. Você o ama porque Ele te amou primeiro. Mas Ele não para por aí. No versículo 1, esse é o versículo 2 de Romanos 12. No versículo 1 ele diz que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Muitos acham e muitos pensam que essa nuvem de testemunhas são as pessoas que nos observam. Mas o texto no original ele não quer dizer isso. A nuvem de testemunhas não são as pessoas que nos observam, são os testemunhos de vida que vieram antes de nós. A nuvem de testemunhas são os testemunhos de vidas que vieram antes de nós. O que isso significa? Toda vez que eu olho para trás e vejo que Deus fez algo na vida de alguém, e isso me dá a garantia que Ele fará na minha vida também. Isso me faz acreditar que Ele fará na minha vida também. Os irmãos entenderam isso? A nuvem de testemunhas são os testemunhos de pessoas que vieram antes de nós. Por isso, Romanos 12 fala isso. Em Romanos 11 diz que pela fé Enoque foi transladado e não viu a morte. Ele andou com Deus e Deus o tomou para si. Pela fé Noé, divinamente instruído acerca das coisas que ainda iam acontecer, temeu a Deus e aparelhou uma arca para a salvação da sua casa. Não daria tempo para eu falar da vida e da fé de Abraão, irmãos. Hebreus capítulo 11 diz que Abraão, mesmo sendo velho, ele acreditou pela fé na promessa de Deus e teve um filho, mesmo sendo velho, e a sua mulher não poderia ter filhos. Pela fé Moisés não ousou ser chamado de filho da filha de Faraó, antes ele preferiu mais ser filho de Deus. Não parou por aí, pela fé ele não teve medo da ira do rei do Egito, e ainda assim saiu do Egito de cabeça erguida, como se estivesse vendo o Deus invisível, e foi pela fé que caíram as muralhas de Jericó. Eu não teria tempo para falar, o texto diz isso, sobre a fé de Gideão, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Pela fé eles lutaram contra as nações inteiras e venceram, fizeram o que era correto e receberam o que Deus lhe havia prometido, fecharam a boca de leões, apagaram incêndios terríveis, escaparam da morte e da espada, eram fracos, mas se tornaram fortes, foram poderosos em guerras e venceram os exércitos estrangeiros. E com base nisso, eu acredito que Deus vai fazer na sua vida também, através da fé, através de uma fé que não é cega, através de uma fé baseada nas coisas que já aconteceram. Eu acredito que Deus irá fazer na nossa vida também. Vamos ficar de pé, meus irmãos, para terminar louvando com o hino. Meu irmão, a Bíblia diz o que? A fé vem pelo... Se você ouviu a palavra de Deus hoje, eu tenho certeza que sua fé está acendida. Eu tenho certeza disso. Se hoje tem fé nesse lugar, eu também acredito que vai haver cura nesse lugar. Se tem fé hoje liberada, eu acredito que vai haver libertação nesse lugar. Se tem fé de Deus aqui manifestada, eu acredito que vai haver arrependimento nesse lugar. Quem precisa de cura, eu acredito que vai ter cura nesse lugar. Quem precisa de libertação, eu acredito que vai ter libertação aqui nesse lugar, meu irmão. Quem crer, aleluia. Meu irmão, é baseado na palavra de Deus que nós cremos. A Bíblia fala: a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Então o que está precisando para você receber a cura nessa noite? É a fé que você precisava e hoje você está recebendo. Você tem fé que as portas se abrirão para a tua vida, meu irmão. Aleluia. Mestre, aleluia. O vento balançou meu barco. Mestre, estou à beira de um naufrágio. Mestre, será que não vê? Será que eu vou perecer? Sinto
momento chego a crer que não estás me vendo.